Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. A gente vai estar começando hoje a aula sobre progressão geométrica. A gente até a última aula tinha estudado progressões aritméticas, que são progressões através de uma adição, ou na verdade também pode ser feita como uma subtração, se nós tivermos, por exemplo, uma progressão decrescente, tá? Na aula de hoje a gente vai ver as progressões que se comportam de uma forma multiplicativa. Então, de um termo para o outro, há sempre um fator multiplicativo. Esse fator multiplicativo se repete todas as vezes e a gente chama ele de razão, da mesma forma que a gente havia nomeado na parte da progressão aritmética, tá? Então, dado uma sequência, seja ela finita ou não, tá? Nós chamamos essa progressão geométrica de PG, da progressão geométrica, tá? Ou PG, a gente vai estar chamando de PG para simplificar. Se a cada termo, a partir do segundo, ele for o produto, tá, gente? Produto é a mesma coisa que multiplicação, bom? Do seu antecessor por uma constante K, que nós vamos chamar de razão da PG. Então, consideramos aqui os casos em que os termos são diferentes de zero. Por que a gente vai considerar os termos diferentes de zero? Porque se o termo for zero, zero vezes qualquer número vai ser zero, e aí nós vamos obter uma sequência constante, né, de valores sempre iguais a zero, tá bom? Bom, aí aqui nós vamos ter o seguinte, por exemplo, o segundo termo da minha sequência vai ser o primeiro vezes a razão. O terceiro termo da sequência vai ser o segundo termo vezes a razão, e assim por diante, tá? Bom, de forma resumida, nós vamos ter essa fórmulazinha aqui, tá? Que eu vou reescrever ela aqui maior para a gente estar analisando ela. Essa fórmula aqui, ela diz o seguinte, ó. O AN, seja ele o A5, o A6, o A7, o A2, o A3, o A4, o A10, o A20, o A1 milhão, tá? Qualquer termo da sequência vai ser o primeiro termo vezes a razão dessa sequência, tá? Que é o valor que vai aumentando ou diminuindo, claro, depende se ela for crescente ou decrescente, elevado a n menos 1, tá bom? Aqui nós temos alguns detalhes que são importantes da gente ressaltar. Ó. Esse aqui, ó, é o primeiro termo da sequência. Esse carinha aqui, ó, é o expoente da sequência, tá bom? Então, esse aqui é importante lembrar que esse aqui é o expoente. Nós temos aqui uma regra que vai ajudar quando uma sequência for de 3 termos. A gente vai ver nos exemplos, tá? Como que se aplica essas fórmulas. Então, por isso que a gente tem exemplos diferenciados, porque eu vou mostrar para vocês onde cada conceito se aplica, tá? A gente não vai entrar muito a fundo, tá? Nos conceitos não, nas propriedades de progressão geométrica, porque a gente vai ter no semestre que vem, ou melhor, no bimestre que vem, no próximo caderno. Eu até achei chato colocarem essa aula aqui nesse bimestre. Eles poderiam ter deixado para colocar tudo isso no caderno seguinte, toda a parte de sequências de progressão geométrica no próximo caderno, e deixado aqui só progressão aritmética. Mas, enfim, já que está aqui, a gente vai ver. Então, de forma resumida, é isso daqui. Agora deixa eu recapitular algumas coisas que eu quero que vocês sempre lembrem. Pessoal, uma sequência, geralmente, ela é escrita assim, ó. Por exemplo, vem o primeiro termo, vírgula, ó, segundo termo, terceiro termo. Se for só 3 termos, aí acaba aqui, tá? Se continuar, aí você vai escrevendo quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o enésimo termo. Se a sequência for finita, ela vai acabar aqui. Se a sequência for infinita, geralmente vai ter isso aqui, ó, uma vírgula e o ponto de reticências aqui continuando, indicando para gente que a sequência ela é infinita, tá? Tem infinitos termos. Ó, exemplo de sequência, os números primos, tá? A sequência de números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Essa é uma sequência de números primos. Sequência dos números pares: 2, 4, 6, 8 e assim por diante, tá? Vou colocar o zero aqui porque também é um número par, tá? Número par positivo.
Então, esses aqui são exemplos de sequência, mas não são exemplos de sequências geométricas. Por que não? Porque a sequência de progressão geométrica é uma sequência que obedece a seguinte regra. A regra de que de um termo para o outro você vai estar multiplicando. Vou dar um exemplo aqui de sequência de progressão geométrica em que o termo vai multiplicando. Por exemplo, o primeiro termo seu 2, depois o 4, depois, ó, vou sempre multiplicar por 2, tá? Então 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Se eu quiser continuar aqui, eu posso. Então, isso aqui é um exemplo de sequência em progressão geométrica. Por quê? Porque do primeiro termo para o segundo, a gente multiplicou por 2. Ficou por 2. Do segundo para o terceiro, multiplicamos por 2. Do terceiro para o quarto, multiplicou por 2. E assim sucessivamente, sempre multiplicando por 2, tá? Sequência sempre aí seguindo essa regra da multiplicação por 2. Então, observem que, por exemplo, essa sequência se parece com a sequência dos números pares, tá? Só que a diferença dela é que esse daqui só considera os múltiplos de 2, que são sempre múltiplos de multiplicado por 2, tá? Aqui não, ó. Aqui tem, por exemplo, aqui, ó, é 2 vezes 3, nesse caso, 2 vezes 3, 6, mas não é uma progressão geométrica, tá? Isso aqui é uma progressão aritmética, tá aumentando sempre de 2 em 2, mas somando, tá? Então, essa é a diferença entre progressão geométrica e progressão aritmética. Na PA, a gente aumenta somando. Na PG, a gente aumenta multiplicando, tá? Em contrapartida, se a gente quisesse uma progressão decrescente, nós estaríamos diminuindo ela, subtraindo, e aqui nós teríamos que estar dividindo os valores, tá? Dividindo os valores, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não. Tá. Bom, aí recapitulando, essa aqui é a fórmula geral que a gente vai estar utilizando agora nos exemplos a seguir. Vejam só. Ó, uma sequência numérica orientada sob forma de multiplicação, ou seja, uma PG, é composta de 6 elementos, onde o primeiro destes é 5 e a razão é 4. Determine o último termo dessa sequência, tá? Essa sequência aqui é uma sequência pequena. Ela tem somente o primeiro, né, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto elemento. Ou seja, ela só tem 6 elementos. Então, é uma sequência pequena, é uma sequência tranquila da gente resolver, tá? Nessa sequência aqui, a gente poderia fazer assim, ó. Já que o primeiro vale 5 e a razão é 4, isso significa ó, que 5 vezes 4, 20. Aí 20 vezes 4, 80. 80 vezes 4, ó, sempre multiplicando por 4. Ó. Multipliquei por 4, deu 20. Multipliquei por 4 de novo, deu 80. Multiplicando por 4, ó, 4 vezes 8 dá 32, então vai ficar 320. Multiplicando por 4 de novo, ó, A1, A2, A3, A4, agora vem o A5, né, o quinto termo. 32 vezes 4, ó, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, e repete o zero, tá? 1280. Multiplicar de novo, ó, esse aqui, ó, o A1, A2, A3, A4, A5, nós vamos para o último agora. Vamos multiplicar por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8 dá 32, fica 2 e vai 3 aqui. 4 vezes 2, 8, mais 3, 11, fica 1 e vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Ou seja, o sexto termo é 5.120. Acabamos a questão. É legal resolver assim? Questões que têm um número pequeno de elementos, até razoável, até de forma razoável dá para resolver assim de maneira tranquila, tá? A gente não tem muito trabalho aí para resolver. Porém, vale uma dica muito importante. Em progressões longas, a gente não vai resolver com essa estratégia. A gente vai resolver da seguinte maneira. Nós vamos usar a fórmula do termo geral. O que diz a fórmula do termo geral? O AN é igual ao A1 vezes a razão elevada a n menos 1, tá?
Quem que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o A6. Então, vou escrever aqui, ó, A6. Isso significa que o meu N vale 6. O A1, de acordo com a questão, vale 5. Tá? A razão, de acordo com a questão, vale 9, que é 4. A razão aqui, gente, diferente da PA, ela vai ser indicada pela letra Q. E na PA ela é indicada pela letra R, tá? O N aqui eu sei que vale 6, tá? Porque eu quero 6 termos. E aí é só resolver esse cálculo aqui. Esse cálculo não é difícil de fazer, a gente vai resolver primeiro no expoente. Então fica 5 vezes 4 elevado a 5, tá? É só fazer assim. Aí eu preciso descobrir primeiro a potência. Quanto que vale 4 elevado a 5? Gente, 4 elevado a 5 é 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, tá? 4 vezes 4, 16. Então aqui eu vou ter 16 vezes 16 vezes 4, ok? 4 vezes 16 dá 64. Então vou multiplicar 64 vezes 16. Então vou multiplicar aqui bem fácil, ó. Vocês verem como dá para fazer com a mão, não precisa nem de calculadora. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 6, 36, mais 2, 38. 1 vezes 64 é 64. Aí é só somar. 4, 12, vai 1, 10. 1024. Opa, esqueci de colocar o 5 aqui na frente. Então, isso aqui é igual a 5 vezes 1024. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12, fica 2 e vai 1. 5 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. 5 vezes 1, 5, tá? O resultado é o mesmo, só que usando a fórmula, o cálculo é menor, é menos trabalhoso. Só que aí aqui você precisa usar potência, tá? E multiplicação. Potência e multiplicação. Potência já é uma multiplicação em si, então é isso que a gente precisa fazer. No caso, se você quiser resolver dessa forma, só façam se vocês tiverem um número pequeno de elementos, tá? Números altos de elementos não compensa fazer dessa forma, porque o trabalho vai ser muito grande, porque você vai ter que calcular de um por um. Aqui você já vai direto para o último termo, que é o que você de fato quer, tá? Seria o sexto. Vamos ver outro exemplo, ó. Determine o 12º elemento de uma progressão geométrica em que o primeiro elemento é 1 e a razão é 2, tá? Então vamos lá. A gente quer o 12º, então a gente quer o A12. Então vamos usar a fórmula. É o primeiro elemento, tá? Vezes a razão elevado a 12 menos 1. O 12 é o N, tá? Então vamos lá. Vou substituir os valores, ó. O A1 é 1, que é o primeiro elemento. A razão é 2. E aí 12 menos 1 fica 11, tá? Ou seja, nós vamos ter que resolver essa conta aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, olha só. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu vou ter 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 2, tá? 4 vezes 4, 16, 16, e aqui 8, tá? E aí 16 vezes 16, eu não lembro, acho que é 256, tá? Vezes 8. E aí 256 vezes 8, 8 vezes 6, 48, fica 8 e vai 4. 8 vezes 5, 40, mais 4, 44, fica 4 e vai 4. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20, né? 2048. Então, a resposta vai ser a letra C, 2048. Tá bom? Então, observe, por exemplo, ó, se você usa uma calculadora, você já resolve aqui, ó. Você acaba aqui, você não precisa fazer esse cálculo. Isso aqui é continha, tá? Essa parte de baixo aqui, que eu circulei, né? Ela é uma parte de continha. Se você puder usar a calculadora, você já pula todos esses passos. Esse aqui você faz, por exemplo, no papel ao lado, fazendo todo o cálculozinho básico aí ao lado, tá?
Você não precisa estar resolvendo essa parte aqui no meio da conta. Isso aqui é o cálculozinho, é conta, tá? Isso aqui seria o teu rascunho, tá? A tua resposta seria essa aqui, ó. Só essa aqui, ó. Essa seria a tua resposta. Isso aqui é o rascunho que você faz para poder chegar nessa resposta aqui, 2048. Alguma dúvida? Não. Então vamos Mas lá. o senhor não multiplicou errado os dois? Não ficou faltando 4 vezes 4? Eu tô sentindo que ficou faltando. Ó, esse aqui, esse, esse e esse. Esses dois 4 aqui vai para 16, esses dois 4 é 16, o 4 vezes 2, vezes 2, 8. Tá certo. Tá certo, tá certo. Ok? Ó, vamos para a próxima. Determine o primeiro elemento de um APG. Agora, isso aqui ela vai ser diferente, tá? Nessa, nós vamos determinar o primeiro elemento, sabendo que tem 6 elementos na PAG, em que a razão é 3 e o último é 1701. Como que a gente resolve isso aqui? Nós vamos usar a mesma ideia. Ó. Nós temos que a fórmula é AN igual a. Ó. Nós temos um APG de 6 elementos, então o N vale 6, tá? Esse aqui é o último elemento, então, ó, esse aqui vai ser 1701. O primeiro termo é 3, ou melhor, o primeiro termo é o que a gente quer, na verdade, né? É o nosso x. A razão vale 3. E aqui, ó, o n é 6, então fica 6 menos 1. É só resolver essa continha aqui. Como que a gente faz para resolver essa conta? Vamos lá. Vamos primeiro resolver a potência, certo? Primeira coisa que a gente resolve numa expressão, 3 elevado a 6 menos 1 é 3 elevado a 5, tá? Então, nós vamos ter que primeiro calcular quanto que vale 3 elevado a 5. Ó. Vejam que é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, tá? Esse aqui é o rascunho, ó. 3 vezes 3, 9. Então, 3 vezes 3, 9, repete aqui. 9 vezes 9 dá 81, e repete 3. Ó, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 8, 24. Então dá 243. Então vai ficar 1701 igual a 1 que multiplica 243. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o 243 para o outro lado, dividindo. Ó. 1701 dividido por 243. Isso aqui é o nosso primeiro termo, tá? Então vamos lá. Ó. 1701 dividido para 243. Ok? 243, eu vou fazer outro rascunho aqui, ó. Posso multiplicar, por exemplo, por 4. Vamos ver quanto é que dá. 4 vezes 3. Por 4 não, né? Porque se você observar, ó, as alternativas é 3, 5, 7, 9. Então vamos multiplicar, por exemplo, por 7. Professor, por que o senhor está escolhendo 7? Eu vou dar uma dica para vocês. Ó. Tá vendo aqui o 7? Gente, ó, 7 vezes 3 dá 21. Então aqui, ó, 7 vezes 6 dá 21. 7 vezes 6 dá 21. Vai 2. 7 vezes 4. Por que eu estou escolhendo o 7, né? Porque 7 vezes 3 dá 21. Então, ou seja, esse número aqui vai ter que ser obrigatoriamente 1. Ó, 3, se eu escolhesse o 3, 3 vezes 3 dá 9, ó. Então ele não ia dar 0 aqui nessa subtração. 5 vezes 6 dá 15, ó. Não é 1 aqui. 9 vezes 6 dá 27. Então, o único que daria o 1 aqui é o 7. Isso aqui, claro, que é porque eu já tenho a alternativa, então eu já sei que uma daquelas vai ser a correta, tá? Isso aqui é só para você ir direto para o resultado. Então, ó, 7 vezes 6 dá 21, fica 1 e vai 2. 7 vezes 4, 28. 28 mais 2 dá 30. Ó, fica 0 e vai 3. 7 vezes 2, 14. 14 mais 3, 17. Ó. Então, tipo assim, isso aqui não vai influenciar em muita coisa, não, tá? A única coisa que isso que eu estou mostrando para vocês vai influenciar é só em vocês chegarem direto no resultado, tá? Sem precisar fazer muita conta. Alguma dúvida? Não.
Bem tranquilo, né? Então, olha só. É só você usar a fórmula, tá? Claro, essa parte de rascunho aqui, ó, gente, é o papelzinho que você tem que ter do lado ali para fazer seus cálculos, para não rabiscar na sua resolução, né? Para sua resolução não ficar feia. Isso aqui é só o apoio seu. Se você tiver, por exemplo, uma calculadora, isso aqui você nem faz. Já usando a calculadora, isso aqui você faz na calculadora. Mas, claro, calculadora só vai funcionar em quê? Na aula à distância, né? Como a gente está fazendo agora, e em trabalho de casa. Mas em provas, simulados, Enem, etc., esse tipo de avaliação, aí vocês não poderão usar. Na sala de aula em si, vocês não vão poder usar, então é por isso que é bom você saber fazer o cálculo, tá? Então, quais foram os passos? Ó? Fórmula, substituir na fórmula, resolver a potência, ó, resolver a potência, depois passa dividindo. Divide, você tem o resultado. É bem simples, tá? Claro que os números na progressão aritmética são bem menores do que os números em progressão geométrica, porque uma é somando e essa aqui é com fatores multiplicativos. Por isso que os valores que aparecem aqui são bem maiores. Vamos agora para o quarto exemplo. Ó. Determine o primeiro elemento ó, da mesma forma do outro. Ó. Com 8 elementos, ou seja, esse aqui é o N, tá? Em que o último, esse aqui é o A8, vale 512 e a razão é 2. Novamente, nós vamos seguir os mesmos passos. Olha só, nós temos que o AN, que eu vou chamar de A8, porque eu já sei que ele vale 8, né, já que são 8 elementos, é o primeiro elemento elevado a vezes a razão elevada a 8 menos 1. Vamos substituir os valores. O A8 é 512, o A1 eu não sei quem que é, a razão a razão é 2, né? Então vai ficar 2. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar 2 elevado a 7. Agora é só resolver essa conta. Primeiro, quanto que vale 2 elevado a 7? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. 4, 4, 4, 2, tá? 16, 8. 8 vezes 16, ó. 8 vezes 6 dá 48. Sobe 4, né? 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Então dá 128. Só um minutinho, tá, gente? Chegou alguém aqui, deixa eu só ver quem que é, tá? Só um minutinho.
Pessoal, era água. Meu sogro vai deixar água para mim aqui. Então, vamos lá continuar. Então, aqui a aula. Então, aqui, só. Multiplicamos aqui o 2, tá? O 2 elevado a 7, a gente viu que é 128. Então, ó, 512 é igual ao primeiro termo da nossa progressão. O 2 elevado a 7 é 128. Agora é só passar ele para o outro lado dividindo, ó. 512 dividido por 128 igual a 1. Bom, nessa questão aqui eu vou dar uma dica diferente para vocês para a hora de resolver, tá? Lembre-se que nós aprendemos a fazer algumas propriedades com potência, tá? E aí eu vou seguir um modelo diferente nessa resolução aqui. Como assim? A gente poderia ter feito isso aqui também, tá? A gente vai pegar, em vez de a gente pegar o 128 e dividir, nós vamos pegar o 512 e nós vamos fazer uma fatoração. Olha só, 512 dá para dividir por 2, que é 256. Dá para dividir por 2, 56. Dá para dividir por 2, que é 128. Ó, o 128 aparecendo aqui. Dá para dividir por 2, que é 64. Por 2, que dá 32. Por 2, que dá 16. Por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Dividindo por 2 de novo, que dá 2. Dividindo por 2, dá 1. Ou seja, ó, se você contar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números 2, tá? Então, fatorando 512, ao invés de multiplicar aqui o 2 elevado a 7, nós obtemos 2 elevado a 9 aqui, ó. Então, esse carinha aqui, gente, ó, é 2 elevado a 9, igual a 1 vezes 2 elevado a 7. Essa dica aqui, ela é legal para vocês, porque a resolução vai ficar muito mais fácil, ó. Você passa o 2 elevado a 7 dividindo, você vai ter isso aqui, ó, 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 7. Aí é só lembrar daquela propriedadezinha de potência que eu ensinei para vocês no início do ano. Divisão de potências de mesma base, a gente faz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes, ó. 9 menos 7, 2. E aí, ao invés de você dividir 512 por 128, você só vai fazer o quê? 2 elevado ao quadrado, 4. Ou seja, o A1 vale 4. Então, isso simplifica o cálculo manual, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil você sair dividindo aqui por 2, tá? Muito mais simples, do que você pegar os 512 e dividir por 128, tá bom? Deu para entender, pessoal? É só usar propriedades de potência. Ok? Mas, claro, quem quiser fazer daquela outra forma, pode fazer. O importante é chegar no resultado de maneira correta, tá? Independentemente dos passos que você siga. Vamos lá para a próxima questão, ó. Essa questão aqui é uma questão meio que de verdadeiro ou falso. O termo geral da progressão geométrica é essa formulazinha aqui, ó. Tá? Na verdade, está meio que digitado errado. A fórmula é essa aqui, ó. A n é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Ok? E com ela, podemos encontrar qualquer elemento da PG sem ter que multiplicar os termos 1 a 1, como a gente fez aqui no primeiro exemplo. A gente fez de 1 em 1, tá? Com base nos conceitos de PG, julgue os itens como verdadeiro ou falso. Letra A. N-1 representa a razão da progressão, tá? Isso aqui é falso, porque o que representa a razão é a letra Q. A1 é o primeiro termo da PG e vai ser sempre igual a 1. Falso, né? Como a gente acabou de calcular nessa questão, o A1 nessa aqui é 4. Então, não precisa ser 1 o primeiro termo. Então, esse aqui, ó, A1 é o primeiro termo, beleza. Só que ele não é sempre igual a 1. Então, falsa questão. Letra C. O termo Q corresponde à questão, beleza, tá? E pode assumir valor Q igual a 1 para se tornar uma razão constante e A1 diferente de zero. De fato, o Q é a razão, tá? Pode assumir o valor igual a 1, ok. E se a razão for 1, né? 1 vezes qualquer valor aqui do A1 vai ser sempre constante. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Quando a razão for menor do que zero, qualquer número negativo, e A1 é diferente de zero, a PA
será alternante, né? Eu acho que eles quis dizer PG, tá, pessoal? Não PA. Acho que eles quis dizer aqui PG, tá? Acho que o cara digitou errado aqui. Então, ó, quando a razão Q for menor do que zero, ou seja, por exemplo, nós temos aqui, nós temos uma PG em que o A1, vamos colocar aqui como sendo 1, tá? E a razão como sendo menos 2 elevado a n menos 1, tá? Por exemplo, se eu quiser saber o A2, eu vou fazer o quê? O A1 é 1, então ele vai sumir, então vai ficar menos 2 elevado a 1, né? Porque 2 menos 1 dá 1. Isso aqui é menos 2. Quando eu pego o A3, isso vai ser menos 2 elevado a 2. Observe que aqui sempre vai subtrair 1. Então, isso aqui é 3, aqui vai ser 2, tá? E menos 2 elevado a 2 é 4 positivo, porque base negativa, expoente par, resultado positivo. Se você fizer o próximo cálculo, o próximo vai dar menos 8, e assim por diante. Então, vai ser sempre um positivo e um negativo. Então, essa quarta questão também o quarto item também é verdadeiro, tá bom? Então, dessas aqui, do verdadeiro ou falso, as duas primeiras são falsas e as duas últimas são verdadeiras, tá? É interessante para a gente entender esse processo. Bom, finalizamos aí os exemplos mais básicos, agora a gente vai ver os exemplos da apostila, tá? Para ver como eles vão simbolizar para a gente aí os valores específicos do que a gente precisa, tá? Então vejam aqui que até a cara da PG ela já se modifica, né? Ela tem aqui um jeitinho diferente. Ó. Vocês podem ver que tem até uma raiz de 3 aí. Olha só, professor. né? Essa questão tinha me deixado bem confuso na hora que eu olhei ela. Pois Uai. é. Mas é porque vocês vão entender já já. Olha só. A pergunta é: a ordem do primeiro termo maior do que 30 na progressão geométrica, nessa progressão geométrica é quanto? Então, olha só. Essa questão aqui, ela é bem interessante por causa do seguinte. Primeiro, vamos analisar o que nós temos aqui na PG. Nós temos que o A1 nessa PG vale raiz de 3 sobre 3. Tá? Nós temos que o A2 vale 1. E nós temos que o A3 vale raiz de 3. Tá? Olha só, ele não dá para a gente, por exemplo, a razão. Não dá. Então, como que eu faço para descobrir a razão dessa PG? Para descobrir a razão dessa PG, a gente vai fazer o seguinte processo para descobrir. A razão de qualquer PG, pessoal, pode ser calculada como sendo o A2 sobre A1 ou, tá? Pode ser o A3 sobre A2. Ou pode ser o A4 sobre o A3, ou A5 sobre A... e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, eu vou escolher o A3 sobre o A2, porque o A2 aqui é 1. Então, o A3 dividido por 1 é o próprio A3, tá? Então, a gente pode concluir nessa questão, primeiro, que a razão vale raiz de 3 sobre 1, isto é, e a razão vale raiz de 3. Então, já sei que a razão aqui é uma raiz quadrada de 3, tá? Depois que eu descubro a razão, eu vou descobrir todos os termos. Eu quero saber qual dos termos é maior do que 30, tá? Então, vamos lá. Aí nós vamos fazer tipo uma tabelinha aqui, tá? Primeiro, até o A3 a gente já sabe. Então, vamos começar pelo A4. Ó. Quanto que vale o A4? O A4, ele é o A3 vezes a razão. Eu não vou usar a fórmula geral nessa questão, porque não vale a pena. De 3 e multiplicar pela razão que também é raiz de 3. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então eu sei que o A4 vale 3. A5. O A5 é o A4 vezes a razão. Ou seja, 3 vezes raiz de 3. Esse aqui não tem como simplificar, tá bom? Mas tem como a gente pegar, por exemplo, uma calculadora e verificar a aproximação aí. 3 vezes o raiz de 3, gente, ó. Vou calcular aqui. Vocês podem testar isso no celular de vocês, na calculadora, para ver aí o valor, tá? Isso aqui vai dar 5,2 mais ou menos, tá? Aproximadamente 5,2. A gente quer saber o maior do que 30. Então tá longe ainda. O A6, ó. O A6 é o A5 vezes a razão. Ou seja, 3 vezes raiz de 3
que é o A5, vezes raiz de 3, que é a razão, tá? Esse aqui é o A5, esse aqui é a razão. Então, aqui vai ficar 3 vezes raiz de 9. E raiz de 9 é 3, então fica 3 vezes 3, que dá 9. Aí vamos calcular o A7. O A7 vai ser o A6 vezes a razão, ou seja, 9 vezes raiz de 3, que vai dar aproximadamente, aí, deixa eu ver, aqui, 15,6, tá? Aproximadamente, 15,6. Calcular o A8, que é o A7 vezes a razão. O A7 desse aqui, 9 vezes raiz de 3, e a razão é raiz de 3, tá? Então vai ficar 9 vezes raiz de 9, porque raiz de 3 vezes raiz de 6 é raiz de 9. Percebe que eu não posso multiplicar o que está fora da raiz pelo que está dentro, mas dois que estão dentro da raiz podem ser multiplicados. Raiz de 9 dá 3, então fica 9 vezes raiz de 3, que dá 3. E 9 vezes 3, 27, tá? Então está próximo do 30 já. Provavelmente o próximo já vai ser o valor que nós queremos. Ó. Então, o A9 é o A8 vezes a razão. O A8 deu 27 e a razão é raiz de 3, tá? Fazendo o cálculo na calculadora, esse valor vai dar, deixa eu ver aqui, 46,8, né? Aproximadamente 46,8. Então, esse aqui já é maior do que 30, tá bom? Então, a pergunta é, qual a ordem, né? A ordem do primeiro elemento do primeiro termo maior do que 30. Então, a ordem é quanto? Portanto, a ordem é 9. Tá bom? Letra D, 9. Aqui, ó. Letra D, 9. Certo? Então, a gente calculou todos e testando de um por um. Então, essa é um tipo de questão chata. Você tem que fazer o cálculo de um por um. A gente poderia, claro, chutar um valor alto para chegar nele, tá? Diga, Lucas. Tem como subir a tela só para poder tirar print? Tem. Pronto, agora é só descer. Beleza. Agora vamos aqui para a questão 2, ó. Ah, tá, para descer, né? Ah, tirei o print aí. Aí o resultado deu 9, né? É o resultado é o n igual a 9. Tá bom, obrigado. Vamos lá para a próxima questão, questão 2, que diz o seguinte, ó. Se x menos 4, x e x mais 12 é uma PG, então a soma dos seus termos é igual a quanto, tá? Então nós temos aqui uma PG de 3 termos, e aí nós vamos recorrer a essa fórmula aqui, ó. O A2 ao quadrado é A1 vezes A3. Em particular, isso aí é válido, tá? Essa fórmulazinha aqui é válida para a gente usar em PG de 3 elementos, tá bom? Ou seja, o A2 aqui é esse cara aqui é o A2, tá? Esse carinha aqui é o A1, esse aqui é o A3. Então vamos usar essa fórmula. A2, tá? Elevado ao quadrado é igual ao A1 vezes o A3. Então a gente vai resolver esse cálculo aqui. Quanto que vale o A2? O A2 é x, então nós vamos ter x ao quadrado igual ao A1, que é x menos 4, vezes o A3, que é x mais 12. Professor, Oi? o senhor parou de apresentar propositalmente? Não. Deixa eu Tá. voltar aqui. O professor explicando enquanto não tá apresentando. Não, porque deve ter dado algum erro aí. Caiu. Olha só. Então, o A2 é o x, então vai ficar x quadrado. O A1 é x menos 4, vezes o A3, que é x mais 12, tá? Para resolver isso aqui, nós vamos primeiro fazer a distributiva aqui, ó, do x, e depois a distributiva do menos 4.
Então, aqui nós teremos x² igual x vezes x, x², x vezes 12, 12x, menos, ó, o que está menos? Ó, menos 4 vezes x, menos 4x, menos com mais dá menos, 4 vezes 12, 48, tá? Apesar de parecer ser uma equação de segundo grau, ela não vai ser, porque quando eu passar esse x² para cá, ele vai vir negativo, e aí ele vai cortar com esse carinha aqui. Ou seja, apesar de parecer ser de segundo grau, ele não vai ser, tá? Então, nós vamos passar o 12 e o 4 aqui para o outro lado, ó. Então, vai mudar de sinal, fica menos 12x, mais 4x, igual a menos 48, tá? É uma equação do primeiro grau, menos 12, mais 4 vai ficar menos 8x, igual a menos 48. Vamos multiplicar por menos 1 para tirar o sinal de negativo dos dois, tá? E vamos seguir aqui, ó. Então vai ficar 8x igual a 48. E aí é só você lembrar o seguinte, o número que eu multiplico por 8, que dá 48, é 6, tá? Bom, professor, beleza, mas o resultado deu 26, ó. Então tá errado. Não tá errado, ele quer a soma. Nós encontramos o x, certo? Ok? Então vamos lá. Encontramos o x, tá? Então vamos aqui embaixo. Logo, a PG é... O primeiro elemento é x menos 4. Ou seja, se o x é 6, 6 menos 4, 2. O segundo é x. E o terceiro é x mais 12. 6 mais 12, 18. Portanto, 2 mais 6 mais 18 é 26. Tá? Então, essa aqui não é uma questão direta, é uma questão que você tem que primeiro calcular o x, tá? Depois calcular a soma. Se alguém for tirar print aí, aproveita aí para tirar agora. Da parte de baixo aqui também, ó. É, lá embaixo. Bom, então acho que já deu para tirar o print. Vamos lá. Vamos para a próxima questão, questão 3. Tá? Última questão da apostila, tá bom? Ela diz o seguinte, ó. Sob certas condições, uma certa população de bactérias dobra a cada 20 minutos. Dado que após a primeira hora de observação havia um pouco mais de 1000 bactérias, podemos afirmar que o número de bactérias após 10 horas era próximo de quanto, tá? Então, vamos ver o que essa questão traz para a gente. Vamos analisar o seguinte. Como ele quer em 10 horas, vamos analisar em horas, tá bom? Então, percebam o seguinte. Primeiro, o A1 vale 1000 bactérias. Vamos considerar como sendo 1000, tá? Que é próximo de 1000, então vamos deixar aqui 1000. A razão dessa posição vale 8. Por que 8, professor? Olha só. Uma hora tem 60 minutos, certo? Então, se em 20 minutos tem de 20 minutos, né? Deixa eu fazer o contrário aqui, senão vai ficar feio. Olha só. De 0 para 20 minutos, aumentou 2, dobrou. De 20 para 40, dobrou de novo.
De 40 para 60, que é 1 hora, dobrou de novo. Ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, em vez de dobrar, ela triplicou. Está errado isso aqui, tá? Essa palavra não existe, não. Então, ela ficou multiplicada por 8, tá? E aí, nós queremos saber, na verdade, quanto que vale o A10. E é só usar a fórmula. O A10 é o A1 vezes a razão elevado a 10 menos 1, tá bom? O A1 vale 1000, a razão vale 8, e 10 elevado a menos 1 fica 9, tá? Uma coisa que provavelmente vocês não iriam saber é que 1000 é aproximadamente, pessoal, 2 elevado a 10, tá? Então vamos pegar aqui, ó, aproximadamente, tá bom? 2 elevado a 10. Por que eu estou fazendo isso? Ó? Lembre-se, 8 é 2 elevado ao cubo, tá? Está elevado a 9. Então isso aqui vai ser 2 elevado a 10, que é 2 elevado a 27. Por quê? 2 elevado a 3 elevado a 9, a gente multiplica, repete a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 9, 27. E aí, multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 10 mais 27, 37, tá bom? Essa é uma questão que ela é bem complexa, porque a gente tem que supor muitas coisas, tá? A gente tem que primeiro supor que é próximo de 1000, para depois supor que esse 1000 é aproximadamente 2 elevado a 10, só que 2 elevado a 10, gente, ó, é exatamente 1024, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Então é próximo de 1000, que é um pouco mais de 1000, como ele menciona aqui no início, tá bom? Então essa é uma questão bem diferente, como eu falei para vocês. A pegada dos exercícios que caem na apostila, ela é diferente, tá? Por isso que eu peguei aqueles exemplos mais fáceis no início, para vocês pegarem essa ideia, tá bom? Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Você colocou 2 elevado a 87, não é 2 elevado a 37? 37, tá 37 aqui, deixa eu arrumar esse 3 aqui, tá? Quem quiser tá. tirar print, tirei. Eu vou estar encerrando a gravação agora, tá? Não sai, que eu vou fazer chamada em seguida e passar as orientações para vocês, tá?